22. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse lindo sol. Obrigada pela vida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu cheguei aqui com as minhas pernas, ó Pai. Obrigada porque eu cheguei aqui, Senhor, sem precisar de uma cadeira de roda, sem precisar de uma muleta, sem precisar, ó Pai, de ninguém que viesse me trazer, mas foi o próprio Senhor que me trouxe. E eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero te exaltar, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso culto de adoração a Ti. Recebe, Senhor, o nosso culto, ó Pai, a nossa oferta agradável a Ti, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti. Obrigado pelo falar, obrigado pelo ouvir, pelo ver, pelo tocar, pelo respirar. Quantos, meu Deus, quantos que enquanto eu falo contigo, Senhor, estão internados, ó Pai, no leito de hospital, ligado a aparelhos, e graças a Deus, eu não tenho nada me prendendo na tomada, porque os meus pulmões estão cheios de ar. Que o Senhor me dá essa bênção, que o Senhor me dá essa oportunidade de respirar, esse privilégio, coisas tão pequenas que a gente não valoriza, mas como são importantes. Muito obrigada, Senhor, porque nós somos livres. Muito obrigada, Senhor, porque nós não estamos presos, ó Pai, dentro de uma cela, Senhor, com tantos outros. Senhor, eu quero te glorificar pela Tua misericórdia e pelo Teu favor. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és fiel. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu favor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Eu só quero te agradecer, Senhor. Vem neste lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar com a Tua glória, com o Teu poder. Que vidas sejam transformadas nessa escola bíblica dominical. Que vidas sejam alcançadas pelo Teu poder. Quantas vidas, ó Pai, escravizadas pela cachaça. Quantas vidas escravizadas pelas drogas. Quantas vidas escravizadas pela depressão, pelo jogo e tantas coisas mais. Mas o Senhor é um Deus que faz. O Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que transforma. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Porque Jesus venceu a morte. Aleluia! João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigada, Jesus, porque Tu quiseste a cruz. Obrigada, Jesus, porque Tu derramou o Seu sangue precioso. Obrigada, Jesus, por cada gota de sangue, Senhor. E quando não havia mais sangue, Senhor, colocaram uma lança no Senhor e saiu água e sangue. E eu quero te agradecer, Senhor, por toda a dor que o Senhor sentiu por mim naquela cruz, por todo o sangue derramado. O Senhor teve sede, te deram vinagre, bateram no Senhor, cuspiram no Senhor. O único que foi crucificado, colocaram pregos de cravos nos seus pés, nas suas mãos. E eu te agradeço, Senhor, porque aquela cruz nem era tua, Jesus. Aquela cruz era de Barrabás. Mas o Senhor quiseste a cruz. O Senhor se apaixonou por nós de tal maneira que o Senhor quis morrer por nós. Muito obrigada, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 18. Aleluia. Graça e paz, bom dia. Nós somos o Ministério Ebenezer, Projeto Vida Transformada. Estamos aqui nessa manhã para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 9. Aleluia. Gênesis capítulo 18, é o primeiro livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 9. Deus promete um filho a Abrão. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho.
E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara, já velhos e adiantados em idade. E Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei a luz ainda, já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é viva e fiel. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser
te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, bom dia. Oportunidade que nós temos de estar na presença do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus fala sobre aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Se foi Deus que prometeu, pode ter certeza que Ele vai cumprir, porque Ele vela pela sua palavra. Aleluia. E o Gênesis 18, versículo 14 diz: haverá coisa difícil para o Senhor? Na data certa voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Esse texto da palavra do Senhor é muito lindo. Porque o que acontece? Antes de tudo isso, né, que a gente está vivendo nesses dias, as pessoas eram tementes a Deus. Deus falava face a face com o homem. Mas por conta do pecado, veio tudo isso que a gente tem visto aí. Mas naquela época, as pessoas tinham mais temor a Deus. E os milagres eram mais frequentes, os milagres eram mais presentes. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, continua sendo o mesmo. Nós, seres humanos, é que ficamos mais carnais, mais incrédulos. Mas Deus ainda continua realizando milagre. Deus ainda continua fazendo. E o que acontece? Sara era uma senhora, literalmente uma senhora, era uma mulher idosa. Abraão então nem se fala. E o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor, lá no capítulo 17 de Gênesis, a partir do versículo 15, Ele trocou os nomes de Abraão e de Sara. Era Abrão e passou para Abraão. Era Saraí e passou para Sara. E o Senhor fez uma promessa. O Senhor chegou e falou: Sara, tua mulher, te dará um filho. E o seu nome se chamará Isaque, com a qual estabelecerei a minha aliança. Então, olha que coisa incrível. Lá em Gênesis, capítulo 17, o Senhor havia feito uma promessa. Abraão, você vai ser pai. Sara vai te dar um filho. Deus foi bem claro, Sara. Então, o que acontece? Nós temos a mania de querer ajudar a Deus. Infelizmente, é assim que acontece. E aí, o Senhor, Ele fica só olhando, só dando corda. Porque a gente acha que a gente pode ajudar Deus. A gente acha que a gente pode fazer as coisas para ajudar Deus. Ah, está demorando muito. Ah, não, vou dar aqui uma ajudinha a Deus porque o negócio aqui está demorando muito. E com esse negócio a gente querer passar à frente de Deus, é que a gente quebra a cara. Exatamente porque a gente quer dar o nosso jeitinho. Exatamente porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A promessa de Deus não depende de mim, de você. A promessa de Deus depende do poder dEle. Vou repetir. A promessa de Deus não depende nem de mim, nem de você. A promessa de Deus depende somente dEle. E é interessante porque o Senhor, Ele faz aliança. O Senhor, Ele faz aliança. O Senhor, Ele fala, Ele cumpre.
borbulha, precisando dar dor de barriga, ou então tinha um outro mingau antes da maisena, era até mais moderno. Tinha um mingau antes de fubá, que eu lembro que tinha que mexer bem. Hoje tem essas farinhas aí todas, hoje a mãe nem mais faz isso. Coloca a água dentro da mamadeira, coloca o pó, né assim? O pó, o mucilão, sacode e enfia na boca da criança, ela está um absurdo. Por quê? Porque hoje é a geração da rapidez, é a geração do instantâneo. Mas com Deus não é assim. O nosso Deus, ele faz as coisas no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo. A promessa veio de quem? De Deus. Então não existe ninguém mais interessado que isso se cumpra na sua vida do que Deus. Só que Deus não faz nada de qualquer maneira. E às vezes a gente quer achar que eu entrando num atalho, eu vou conseguir. A dúvida gerou atalhos. Sara tentou ajudar a Deus, entregou a Agar o que era para que ela fizesse. Está demorando muito. Está demorando muito. Eis que o Senhor tem me impedido de dar a luz. Toma aqui a minha serva. Eu já nem penso mais como é que eu vou ter filho. Toma aqui a Agar. E o mais interessante, como Eva, né? O homem sempre está ouvindo para a mulher, para coisa que não presta. Porque o Senhor tinha falado, Abraão, você vai ter um filho. Vai ser de Sara. Não, está demorando muito. Deita aqui com a Agar, que era escrava dela, serva. E aí o que acontece? Nasce Ismael. Ismael não era o filho da promessa. Ismael foi o filho da desobediência. Sara tentou ajudar Deus. Quando você tenta acelerar, você pode estragar. E vem maldição na tua própria vida. E o que acontece? Não era isso que o Senhor tinha falado. O Senhor tinha dito que no tempo certo, Deus iria cumprir a promessa. Porque Deus é fiel e Ele vela pela sua palavra. Mesmo depois do erro, mesmo depois da dúvida, Deus cumpre porque Ele é fiel. Não é por causa de mim, por causa de você. É por causa da fidelidade de Deus. Ele é fiel. Independente de mim e de você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, aleluia. E o Senhor tinha um plano, tudo planejadinho, só que Sara não entendeu isso, e passou à frente de Deus. E aí, o que aconteceu? O Senhor voltou lá de novo, lá no capítulo 17, 18, os anjos aparecem a Abraão, e foram 3 anjos, e o Senhor falou, você vai ter um filho. E nessa época, Ismael já era um menino grande, mas Deus ele é demais, Deus ele só faz aquilo quando Ele quer. Eita glória! O Senhor só faz aquilo do jeito que Ele quer, para mostrar o poder sobrenatural dele. Porque Sara tem um filho de acordo com o costume das mulheres, qualquer um faz isso. Mas não, Deus permitiu que acabasse o período menstrual de Sara, que Abraão ficasse bem velho, ou seja, que humanamente a reprodução humana não pudesse acontecer, para que o milagre do Senhor fosse manifesto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não tente acelerar. O tempo é de Deus. E o que Deus tem para mim e para você é perfeito e agradável. A palavra de Deus diz isso. Não crie soluções humanas. O problema do ser humano é querer dar jeitinho em tudo. Brasileiro, então, nem se diga. Tudo que é com jeitinho brasileiro. E não pode. É o tempo de Deus. É no momento de Deus. Nós não podemos forçar aquilo que o Senhor disse. Deus vai cumprir. Deus vai estabelecer o momento certo, a hora certa, o tempo certo. É difícil esperar, com certeza é difícil esperar. Porque entra ansiedade.
Porque eu imagino Sara, né? Depois ela deve ter falado assim, na minha cabeça, eu penso, ela vendo, né, Agar grávida, a inveja que não deve ter dado, porque ela não podia dar a luz. Mas quem que provocou isso? Ela própria, de ver Agar com aquele barrigão, e ela querendo ter aquele barrigão, de ver Agar depois amamentando o seu filho, porque Sara não podia fazer isso, só Agar que poderia fazer, e ela olhando aquilo tudo, ela mesma criou um problema para a vida dela, ela mesma criou um problema. Às vezes a gente corre atrás de problema, às vezes a gente mesmo arruma confusão para a nossa vida, porque a gente não entende que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente não entende que Deus faz tudo do jeito dele. Se Deus falou, vai acontecer. Mas não é no nosso tempo, não é na nossa hora. E aquele momento que eu posso imaginar Sara sofrendo de ver Agar, porque a coisa mais linda que tem é uma mulher grávida, vendo todo aquele processo de gestação, vendo a barriga crescer, vendo tudo aquilo acontecer, e Sara só olhando, só olhando. E o que Deus fez? Deus manifestou a glória dele, mesmo sem Sara merecer, mesmo sem Abraão merecer. O Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. E muitas pessoas, eu creio também, que o próprio Jesus deveria estar ali no meio, né? Os 3 anjos, quando foram até ali, e o Senhor disse: certamente voltarei daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Então eu creio que foi o próprio Deus que esteve ali confirmando o que ele já havia dito anteriormente. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele cumpre. E quando chega lá em Gênesis capítulo 21, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha dito. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. Aleluia! E Abraão pôs no filho que lhe nascera, Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão já era da idade de 100 anos. Demais, né? 100 anos. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir rirá comigo. E quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Humanamente falando, quando que a gente vai imaginar que uma coisa dessa possa acontecer? Um homem de 100 anos de idade poder gerar um filho. Uma mulher velha poder gerar um filho. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas aí o que acontece? Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, vinha dado a Abraão e zombava. E disse a Abraão: ponha fora essa serva, seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, o meu filho. Olha que coisa. Sara faz a besteira. Foi ela que obrigou, porque vocês sabem que escravo não tem nada. É obedecer, se morre. Então, Agar foi obrigada a se deitar com Abraão para dar um filho. Aí a criança nasce, a criança cresce. Porque Ismael devia ter em torno de uns 10, 12 anos de idade, brincando, criança briga. E Sara não gostou. E chegou para Abraão e falou assim: tira daqui. Descartou assim como se fosse lixo. Manda embora. Eu não quero que Ismael cresça junto com meu filho. Não quero.
E o Senhor falou, não, tá, pode deixar, pode mandar embora. E aí o que aconteceu? Foi jogado. Abraão era rico, Abraão era milionário, muito rico. E sabe com que ele despediu Agar e Ismael, seu filho, com um pedaço de pão e um odre de água? Pode até parecer desumano um negócio desse, né? Sara teve coragem de descartar. E aí foram jogados no deserto. E vocês sabem bem o que é deserto. O deserto já está dizendo, não tem nada. E Agar falou, vou me afastar para não ver o meu filho morrer. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, colocou um oásis. Ouviu o Senhor o choro de Ismael. E falou, eis que o teu filho vive, aleluia. Eu não deixarei Ismael órfão. Porque Deus é fiel, Deus não gosta de injustiça. Por isso que a gente precisa do Senhor, por isso que a gente precisa estar na presença do Senhor, por isso que a gente precisa confiar no Senhor. Mesmo que alguém te faça uma injustiça, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai estar no controle. Nós não podemos desistir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Nós não podemos, em momento algum, duvidar da promessa de Deus. Nós não podemos em tempo algum achar que Deus não está preocupado conosco, achar que Deus não está vendo a nossa situação. Nós temos apenas que esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso. Não acelere o processo, não crie soluções humanas, continue confiando, espere com a fé ativa. Porque vai ter muita gente que vai chegar e falar assim, nossa, até agora a tua bênção não veio? Te contar, hein? Que Deus é esse que você serve? Com certeza você já deve ter escutado isso. Ué, cadê o Deus que te prometeu? Até agora, esse tempo todo. Porque presta bem atenção. Quando Isaac nasceu, Ismael devia ter 12, 13 anos de idade. Olha quanto tempo. Mas o Senhor esperou que Abraão tivesse 100 anos. Não é no nosso tempo, não é no nosso momento, é no momento de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Isaac nasceu, o que Abraão fez? Ofereceu um banquete para o Senhor. A nossa vida tem que ser uma vida de oferta, a nossa vida tem que ser uma vida de entrega. Muitas das vezes a gente não recebe as nossas bênçãos porque a gente não se entrega ao Senhor. O povo é tudo interesseiro. Não, eu só dou se o Senhor me der. Como se Deus fosse Deus de troca. Mas o nosso Deus não é um Deus de troca. O nosso Deus é um Deus que quer receber a nossa oferta, a nossa vida, a nossa adoração, o nosso louvor. E nós precisamos entender isso. E Abraão teve esse entendimento de ofertar ao Senhor, de adorar ao Senhor. E nós vamos ofertar ao Senhor. O envelope diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Vamos colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de ofertar a ti, como Abraão, Senhor, que ofertou a ti quando seu filho nasceu. A tua palavra diz que ele ofereceu um grande banquete. E nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para te ofertar a nossa vida, ofertar, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Te louvarei. Aleluia. Glória a Deus. Te louvarei, aleluia. Perto quero estar, aleluia. Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deter te adorar. Aleluia.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Aleluia. Diga nessa manhã, Senhor, no meu tempo não, mas no teu tempo. Senhor, eu não quero fazer como Sara, mas eu quero fazer, Senhor, o que é certo. Esperar no teu tempo. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como
Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito, mas é do teu jeito, Jesus. Preciso de ti, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Ai de nós se não for a tua misericórdia, de nós se não for o teu favor, ai de nós se não for a tua graça. Ai, Espírito Santo de Deus, nos envolva com a tua unção, Espírito Santo, nos envolva com a tua presença, Espírito Santo, nos ajude a entender o tempo de Deus, nos ajude a entender a hora de Deus, nos ajude, Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Precisamos de ti, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar e nós vamos terminar essa escola bíblica dominical. Coloque suas mãos em formato de concha. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos despedidos em nome de Jesus.